Um servo, um altar, um fogo. Sou William Seymour e o Espírito Santo incendiou o mundo diante dos meus olhos. O mundo muda com poder, mas só o céu muda com oração. Busquem o Espírito antes que o tempo se cale. Conheça William Seymour, o homem que acendeu o século XX com o fogo do Espírito Santo. No ano de 1870, a América ainda sangrava após a Guerra Civil. Entre os campos marcados por correntes quebradas e promessas esquecidas, nasceu William Joseph Seymour, filho de ex-escravos batistas. Seu nascimento representava a esperança de uma nova geração, que ainda lutava por dignidade em uma terra dividida pelo preconceito. Sua mãe, Phyllis Seymour, era mulher de fé. Mesmo sem posses, ela orava todos os dias. Senhor, guarda o meu filho e faz dele um instrumento teu. Essas orações moldaram a alma de William. A fé materna seria o alicerce invisível de tudo o que Deus faria através dele. A infância foi dura. Seymour cresceu no sul dos Estados Unidos, em meio à hostilidade, miséria e segregação. Trabalhou desde cedo, nas fazendas, em cozinhas, em hotéis, sempre em silêncio, observando o contraste entre a hipocrisia de uma sociedade cristã e o sofrimento dos negros libertos. Não teve acesso à educação formal, mas aprendeu o valor da oração. Nas horas de solidão, falava com Deus como quem fala com um amigo. Dizia mais tarde: quando o homem não te ouve, Deus te escuta com atenção redobrada. Essas conversas secretas formaram o profeta antes do púlpito. Na juventude, Seymour deixou Louisiana e viajou pelo país, buscando trabalho e liberdade. Passou por Indianápolis, onde conheceu o movimento de santidade metodista, que pregava pureza de coração e separação do pecado. Aquelas mensagens acenderam uma convicção que nunca mais se apagaria. Durante esse período, contraiu varíola, doença que o deixou parcialmente cego de um olho. O sofrimento o levou a uma entrega total. Ele orou: Senhor, se me deixas viver, cada dia será teu. Sobreviveu e cumpriu o voto. Daquele corpo ferido nascia um espírito consagrado. Em 1900, sentindo o impulso divino para pregar, Seymour mudou-se para Cincinnati, onde serviu como líder leigo. Era respeitado por sua humildade e fervor. Falava pouco, orava muito. Cria que Deus podia usar o improvável e que o Espírito Santo não fazia distinção de cor, classe ou gênero. Na virada do século, ouviu falar de um pregador chamado Charles Fox Parham, que em Topeka, Kansas, ensinava sobre o batismo com o Espírito Santo e o falar em outras línguas. Seymour reconheceu naquele ensino algo profético. Desejou aprender e foi para Houston, Texas, onde Parham abrira uma escola bíblica. Mas havia um problema. A lei de segregação racial do Texas impedia negros de estudarem na mesma sala que brancos. Seymour foi proibido de entrar. Mesmo assim, Parham permitiu que ele ouvisse as aulas sentado no corredor, do lado de fora, com a porta entreaberta. Era a imagem viva da injustiça e da perseverança. Enquanto outros discutiam teologia, Seymour chorava em silêncio. Anotava cada palavra que ouvia. Jejuava. Buscava a presença de Deus até altas horas. Ele dizia: a distância da porta não me separa do Espírito. Naquele corredor, um avivamento começou a ser gestado no invisível. Parham ensinava que o batismo com o Espírito seria acompanhado por línguas. Seymour nunca havia experimentado isso, mas acreditava com convicção. E, diferente de muitos, não buscava o dom, buscava o doador. Seu coração estava fixo no propósito, não na manifestação. Em fevereiro de 1906, uma mulher chamada Neely Terry, que fazia parte de uma igreja de santidade em Los Angeles, ouviu sobre aquele pregador humilde e cheio de fé. Impressionada,
ela recomendou que o convidassem para pastorear um pequeno grupo de oração. Sem recursos, mas cheio de esperança, Seymour embarcou de trem para a Califórnia. Levava apenas uma mala, uma Bíblia gasta e um chamado celestial. Ao chegar, foi recebido pela congregação liderada por Julia Hutchins. Logo no primeiro sermão, pregou com autoridade: Deus quer encher seu povo com o Espírito Santo e com fogo. Mas a mensagem causou escândalo. A líder da igreja discordou veementemente e trancou as portas para Seymour no domingo seguinte. Mais uma vez, ele foi rejeitado. Mas a rejeição dos homens abriu caminho para a manifestação de Deus. Sem templo, encontrou abrigo na casa da família Lee, na Bonnie Brae Street. Ali, com um pequeno grupo de crentes famintos por Deus, começaram as reuniões noturnas. As orações ecoavam pelas paredes simples. O ambiente se enchia de lágrimas, arrependimento e expectativa. Durante semanas, Seymour pregou sobre arrependimento, santidade e o poder do Espírito. A princípio, nada extraordinário acontecia, mas ele não desistia. Orava diariamente por horas. Cria que o batismo viria, não como espetáculo, mas como cumprimento da promessa divina. No dia 9 de abril de 1906, enquanto oravam, Edward Lee, um dos participantes, pediu que Seymour impusesse as mãos sobre ele. Lee começou a falar em novas línguas. Outros foram tomados pelo mesmo poder. O Espírito Santo desceu com força irresistível. A casa inteira foi abalada. O avivamento havia começado. As ruas ao redor se encheram de curiosos. Alguns caíam de joelhos na calçada. Outros entravam chorando. A presença de Deus era palpável. Os vizinhos chamaram a polícia, achando que a casa desmoronaria. Mas o que caía ali não eram paredes, eram corações. Nos dias seguintes, dezenas se converteram. Brancos, negros, ricos e pobres se abraçavam em lágrimas. A barreira racial se dissolvia diante da glória de Deus. Era algo inédito. A notícia se espalhou e a pequena casa não comportava mais as multidões. Era hora de dar um passo adiante. Seymour, com serenidade e fé, conduziu o grupo a um prédio abandonado, em 312 Azusa Street, um antigo estábulo. Ali, o chão era de terra, os bancos improvisados com tábuas e caixotes. Mas havia algo que nenhuma catedral possuía: a presença manifesta do Espírito Santo. O ano era 1906. No número 312 da rua Azusa, em Los Angeles, o estábulo abandonado se tornara uma morada de glória. O cheiro de madeira velha e o pó da terra não afastavam ninguém. Pessoas vinham de toda parte, atraídas por algo que não sabiam explicar: um fogo que queimava sem consumir. O culto começava simples, sem instrumentos, sem programa. Oravam, cantavam, esperavam. E então o Espírito Santo se movia. Homens e mulheres falavam em novas línguas. Outros caíam em arrependimento e enfermos eram curados. Tudo acontecia sem manipulação, apenas sob o domínio divino. Seymour permanecia sentado atrás de uma caixa de madeira usada como púlpito. Muitas vezes, escondia o rosto ali por horas, em profunda oração. Não buscava ser visto, buscava que Deus fosse sentido. Ele dizia: a santidade é a face visível do Espírito Santo em nós. As reuniões aconteciam 3 vezes por dia, sem interrupção. Não havia ensaio nem agenda, apenas a presença. O testemunho de um despertava a fé do outro. Um visitante relatou: a atmosfera era tão carregada da glória de Deus que era impossível entrar e não chorar. Entre os frequentadores estavam pessoas de todas as raças e denominações. Brancos e negros oravam lado a lado, algo inaceitável para a sociedade americana da época. Enquanto o país ainda segregava, Azusa unia. Era uma contracultura celestial em pleno início do século XX. O jornal Los Angeles Times noticiou em tom de escárnio:
estranhos cultos realizados por um negro cego de um olho e seus seguidores histéricos. Mas o que o mundo ridicularizava, o céu aplaudia. O avivamento havia ultrapassado as paredes e tomado a cidade. Seymour não se ofendia com as críticas. Dizia apenas: se o Espírito é verdadeiro, o tempo provará. E o tempo provou. Centenas eram salvos, e missionários saíam dali para outros estados e países. A chama de Azusa começava a cruzar oceanos. Entre os que foram profundamente marcados estavam Charles Harrison Mason, fundador da Church of God in Christ, Florence Crawford, que levou o movimento para o noroeste americano, e Gaston B. Cashwell, cujo ministério acendeu o fogo pentecostal no sul dos Estados Unidos. Cada um deles espalhou a chama em novas direções. Outros viajantes vindos do exterior também foram tocados. De Azusa, o avivamento alcançou a Escandinávia, Inglaterra, África do Sul e logo o Brasil, onde missionários pentecostais chegariam poucos anos depois. O que nasceu em um estábulo se tornava o berço do movimento pentecostal mundial. Seymour, porém, não era um organizador. Era um homem de oração. Rejeitava fama, posição ou lucro. Recusava-se a colocar o nome dele em qualquer ministério. Ele acreditava que o Espírito Santo era o verdadeiro líder. Não somos donos do fogo. Somos apenas tochas nas mãos de Deus. O Espírito Santo não olha para o gênero, mas para o coração quebrantado. O impacto foi tão profundo que a rua Azusa se tornou símbolo de unidade espiritual. Ali, um ex-escravo podia impor as mãos sobre um bispo branco. Ali, mulheres pregavam livremente, como Lucy Farrow, que era considerada a mãe espiritual do avivamento. Ela fora quem impôs as mãos sobre Edward Lee na noite em que tudo começou. Seymour sempre reconheceu o papel das mulheres e dos leigos. Dizia: o Espírito Santo não olha para o gênero, mas para o coração quebrantado. Essa inclusão, radical para os padrões da época, transformou Azusa em um laboratório do reino de Deus. Mas nem tudo eram louvores. Em 1907, Charles Parham, o antigo mentor de Seymour, visitou o avivamento e o criticou duramente. Chamou os cultos de fanatismo e condenou a mistura racial. Seymour, magoado, respondeu com mansidão: o amor é o selo do Espírito. Onde o amor não reina, o Espírito não habita. Após essa cisão, muitos seguidores de Parham se afastaram. Mas Seymour continuou, sustentando os cultos com simplicidade e poder. A oposição apenas purificou o movimento. A presença de Deus permanecia constante e a mensagem se tornava mais centrada em Cristo. Em meio àquela chama viva, surgiu também um laço de amor. Entre as cooperadoras de Azusa estava Jenny Evans Moore, uma jovem de grande fé que tocava piano e liderava louvor espontâneo. Ela havia sido uma das primeiras a falar em línguas, na casa da Bonnie Bray Street. Jenny e William se aproximaram em oração e respeito mútuo. Em maio de 1908, casaram-se em uma cerimônia simples, celebrada entre irmãos do movimento. Ela se tornaria sua fiel companheira e parceira de ministério. O casal nunca teve filhos biológicos, mas gerou incontáveis filhos espirituais. Após o casamento, Jenny assumiu o papel ativo no avivamento, pregando, dirigindo cultos e cuidando da música. Os dois viviam modestamente, dependentes de ofertas, mas com o coração satisfeito. Seymour costumava dizer: se temos o Espírito, temos tudo o que precisamos. A convivência deles era marcada por amor e oração. Testemunhas relatam que, muitas vezes, o casal passava horas de madrugada ajoelhado, intercedendo pelos povos e pelos missionários enviados. O lar deles era simples, mas carregado de uma atmosfera celestial. Jenny permaneceu fiel até o fim. Depois da morte de William, ela continuaria cuidando da missão em Azusa até seus últimos dias. Ambos viveram e morreram pobres aos olhos do mundo, mas ricos em frutos eternos. De suas orações,
nasceram ministérios que transformaram nações. A chama de Azusa havia se espalhado. Missionários partiam de Los Angeles para os confins da terra. Entre eles, missionários suecos que levariam o pentecostalismo ao Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que em 1910 desembarcaram em Belém do Pará após serem impactados pelo avivamento da Rua Azusa. Dali nasceu o movimento que daria origem à Assembleia de Deus, enquanto o italiano Luigi Francescon, também influenciado pelo mesmo fogo, fundaria em São Paulo a Congregação Cristã no Brasil. Seymour nunca veio aqui, mas seu fogo chegou antes dele. Depois dos primeiros anos gloriosos, o avivamento da Rua Azusa começou a enfrentar ventos contrários. A chama ainda ardia, mas o coração humano nem sempre suportava o peso da glória. Entre 1909 e 1911, tensões internas, ciúmes ministeriais e críticas externas começaram a fragmentar o movimento. Seymour, que nunca buscou poder, viu-se obrigado a lidar com lideranças que queriam transformar o avivamento em uma denominação organizada. Ele temia que a estrutura humana sufocasse a liberdade do espírito. Dizia: quando o homem tenta controlar o vento de Deus, perde o som do céu. Alguns seguidores mais ambiciosos deixaram a missão, levando consigo parte dos membros e recursos. Outros começaram novos ministérios, usando o nome de Azusa para obter influência. Seymour, entristecido, orava: Senhor, guarda-nos da vaidade que mata o avivamento. Apesar das divisões, a mensagem de Seymour se espalhava silenciosamente. Pregadores influenciados por ele, como William Durham e Charles Mason, propagaram a doutrina pentecostal por todo o território americano. Mesmo quando Azusa enfraquecia em Los Angeles, o movimento crescia no mundo. Durham, pastor de Chicago, levou o avivamento ao norte dos Estados Unidos e para a Europa. Foi mentor de missionários que fundariam obras pentecostais no Brasil, Chile, Argentina e Nigéria. O que Seymour havia semeado de joelhos, outros estavam colhendo com lágrimas e poder. Em meio a isso, Jenny e William permaneciam firmes. Não havia luxo, mas havia comunhão. Viviam em um pequeno quarto anexo à missão. O alimento era simples, a fé abundante. As horas de oração continuavam, ainda que a multidão tivesse diminuído. Eles haviam aprendido a amar o altar mais que o aplauso. Em suas cartas, Seymour expressava o desejo de ver o Espírito Santo restaurar a unidade do povo de Deus. Ele escrevia: o verdadeiro batismo não nos torna superiores, mas servos mais humildes. Essas palavras se tornariam um dos fundamentos da espiritualidade pentecostal posterior. Por volta de 1912, a missão de Azusa Street já não atraía grandes multidões. Muitos haviam se mudado para novas congregações. Mesmo assim, Seymour seguia pregando com o mesmo fervor. Nunca se deixou abater pela perda de popularidade. Pregava para 10 pessoas com a mesma intensidade de quando pregava para 1000. Ele compreendia que o avivamento verdadeiro não é medido por números, mas por fidelidade. Disse uma vez: o Espírito não veio para nos entreter, mas para nos transformar. Essas frases, simples e poderosas, ainda inspiram líderes espirituais mais de um século depois. O casal também enfrentou dificuldades financeiras. Houve períodos em que faltou até alimento. Mesmo assim, recusavam ajuda que pudesse comprometer a integridade da missão. Preferiam confiar na providência divina. E Deus sempre enviava o necessário: um pão, uma oferta, um amigo fiel. Enquanto a missão perdia força localmente, o movimento pentecostal se consolidava globalmente. Missionários vindos de Azusa fundaram igrejas na África, Índia, Filipinas e América Latina. A visão de Seymour, o Espírito derramado sobre toda a carne, estava se cumprindo diante da história. No entanto, a dor da incompreensão acompanhava Seymour. Alguns o acusavam de ter perdido a unção.
Outros diziam que o movimento o havia superado, mas ele continuava em silêncio. Seu rosto envelhecido carregava serenidade. Ele sabia que a semente precisa morrer para frutificar. Jenny, sempre ao seu lado, sustentava os cultos com cânticos suaves e pregações simples. Era a melodia que mantinha viva a lembrança dos dias gloriosos. O casal se tornara símbolo de fidelidade em tempos de dispersão. Mesmo com poucos ouvintes, nunca abandonaram a chama. Em 1915, Seymour escreveu um pequeno tratado intitulado The Doctrines and Discipline of the Azusa Street Mission. Nesse texto, registrou os princípios do movimento: humildade, santidade, amor e poder espiritual. Era seu esforço final para preservar a essência do avivamento. Ele advertia: quando o homem busca o poder e esquece o amor, perde ambos. Essa frase seria citada décadas depois por líderes pentecostais ao redor do mundo, tornando-se um alerta atemporal contra o orgulho ministerial. Por volta de 1920, sua saúde começou a declinar. As longas horas de oração, o cansaço e a pobreza cobraram o preço. Mesmo debilitado, continuava pregando aos domingos, apoiado por Jenny. O brilho nos olhos havia enfraquecido, mas o fogo no espírito jamais se apagou. Naquela fase final, poucas pessoas frequentavam a missão. Mas quem entrava sentia a mesma presença. Um visitante registrou: o prédio era simples, mas quando Seymour falava, parecia que o céu se abria sobre nós. Deus ainda habitava naquele estábulo. Em 28 de setembro de 1922, William Seymour faleceu silenciosamente dentro da missão. Jenny o encontrou caído junto à caixa de madeira, onde orava desde os primeiros dias. O homem que se curvava diante de Deus descansava agora em paz. Sua voz cessara, mas sua fé permaneceria acesa em incontáveis corações. Seu corpo foi sepultado no Evergreen Cemetery, em Los Angeles. Poucos compareceram ao funeral. Não houve coroas, nem discursos grandiosos, mas o céu testemunhou a despedida de um servo fiel. Aquele que havia sido esquecido pelos homens seria lembrado por gerações. Jenny continuou liderando a missão por mais de uma década após sua morte. Guardou o local como um altar. Mesmo quando o prédio começou a deteriorar-se, ela não abandonou o chamado. Para ela, aquele lugar era mais que uma construção. Era a memória viva do poder de Deus manifestado entre os simples. Após a morte de William Seymour, o prédio da rua Azusa permaneceu silencioso. Mas o fogo que ele havia acendido já queimava em milhares de corações ao redor do planeta. O que parecia um fim era apenas o início de uma nova era espiritual. O avivamento de Azusa se tornava um rio que correria pelas nações. Os missionários que haviam passado por Los Angeles durante os anos de 1906 a 1910 voltaram aos seus países levando o mesmo poder. Em menos de 20 anos, o pentecostalismo alcançaria cada continente. A visão de Seymour, o Espírito derramado sobre toda a carne, começava a se cumprir de forma literal e histórica. Mesmo sem jamais ter viajado para fora dos Estados Unidos, Seymour se tornou um dos homens mais influentes do século XX. Seu nome ecoava em templos, igrejas rurais, cabanas missionárias e avivamentos de rua. O servo que viveu pobre havia semeado uma das maiores colheitas espirituais da história. Pregadores como Smith Wigglesworth, Amy Semple McPherson, Charles Mason e John G. Lake foram profundamente marcados pelos ecos de Azusa. Mesmo que alguns nunca tenham conhecido Seymour pessoalmente, suas experiências espirituais eram herdeiras diretas do mover que ele guardara em santidade. Charles Harrison Mason, fundador da Church of God in Christ, COGIC, recebeu o batismo no Espírito em Azusa Street. Ao retornar ao sul dos Estados Unidos, levou a chama pentecostal para milhares de igrejas negras.
abrindo caminho para o maior movimento afro-americano da fé cristã. Em contraste com a segregação racial da época, o avivamento de Azusa mostrara ao mundo algo revolucionário. Brancos, negros, asiáticos e latinos adoravam juntos. Essa unidade foi um testemunho vivo do poder reconciliador do Espírito. Como Seymour dizia, no altar do Senhor, as cores se dissolvem na luz do céu. O movimento pentecostal também atravessou o oceano até a África. Missionários como Lucy Farrell e John G. Lake levaram a mensagem à Nigéria e à África do Sul. Em cada vila, os sinais de cura e libertação se multiplicavam. Seymour nunca viu esses frutos, mas suas orações os precederam. No Brasil, o movimento floresceu com poder. A simplicidade, a ênfase na oração e a crença no batismo com o Espírito Santo tornaram-se marcas da fé pentecostal. Seymour, sem saber, havia influenciado gerações de crentes latino-americanos, que ainda hoje repetem seu clamor: Senhor, envia-nos teu Espírito. As décadas seguintes provaram o alcance desse legado. Nos anos 1950, pregadores como Oral Roberts, T. L. Osborne e Billy Graham reconheceram o impacto do movimento que nascera em um celeiro humilde. O fogo de Azusa se tornara base para cruzadas, missões e igrejas em todas as nações. Até mesmo os movimentos carismáticos das décadas de 1960 e 1970, dentro de igrejas históricas como católicas, batistas e metodistas, foram influenciados pela visão de Seymour. Ele havia aberto a porta para a redescoberta do Espírito Santo em toda a cristandade. Estudiosos afirmam que, hoje, mais de 700 milhões de cristãos no mundo professam a fé pentecostal ou carismática. Todos, direta ou indiretamente, remontam sua origem àquele avivamento em Los Angeles. Nos Estados Unidos, seu nome quase caiu no esquecimento por décadas. Somente a partir dos anos 1970, teólogos e historiadores começaram a reconhecer a profundidade do seu papel como líder e pioneiro negro do século XX. Seymour havia sido um profeta escondido, revelado no tempo certo. Hoje, o antigo prédio da rua Azusa não existe mais. Foi demolido, e no lugar resta apenas uma rua comum. Mas para milhões de crentes, aquele endereço é símbolo de fogo, unidade e santidade. Ali, um homem pobre provou que Deus não precisa de palácios para manifestar sua glória. Em cada culto pentecostal, em cada hino entoado com fervor, há um pouco da voz de Seymour ressoando. O seu clamor ainda inspira intercessores, missionários e pastores ao redor do mundo. O avivamento de Azusa não foi apenas um evento, foi um prenúncio da eternidade. Em 2006, durante o centenário do avivamento, cristãos de mais de 125 países se reuniram em Los Angeles para honrar o legado de William Seymour. Entre lágrimas e louvor, proclamaram: o mesmo Espírito ainda se move sobre a terra. O nome de Seymour, outrora ignorado, foi reconhecido como o de um dos maiores líderes espirituais da história moderna. Sua vida provou que a verdadeira grandeza está na humildade, que a fé de um só homem pode incendiar gerações inteiras. O Espírito Santo que encheu aquele pequeno galpão em 1906 continua visitando lares, igrejas e corações. A mesma glória que desceu sobre Azusa atravessou séculos e fronteiras. É o cumprimento das palavras do profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seymour nunca deixou herdeiros biológicos. Seu casamento com Jenny não teve filhos. Mas espiritualmente, gerou milhões. Cada cristão cheio do Espírito é, de certa forma, descendente daquele servo fiel. Assim, a história de William J. Seymour permanece como uma das mais belas provas de que Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível. De um homem de um olho só, nasceu uma visão celestial. De uma sala humilde, surgiu um movimento que transformou o mundo. E o fogo ainda arde.
Seu testemunho desafia a igreja de hoje a manter a simplicidade, a comunhão e o amor acima da estrutura. Seymour lembrava: a santidade é o perfume do Espírito em um coração rendido. Essa pureza foi a força invisível por trás do avivamento.